quando a gente olha essa distribuição por classe social, ela é bastante diferente. Nas classes A e B, o acesso à internet está bastante universalizado, né? Enquanto nas classes D e E, esse acesso não chega a 50%. Além disso, quando você pega o tipo de acesso que os domicílios têm, você vê que os domicílios das classes D e E, a maior parte dos acessos são por dispositivos móveis. O que isso significa? Significa que essas pessoas têm planos com franquias de dados, com uma quantidade de dados limitada, e no Brasil essa quantidade de dados é bastante restrita e reduzida, e que a partir do momento que essa quantidade de dados se esgota, são duas as práticas comerciais adotadas. A primeira é o bloqueio do acesso à internet. A pessoa não tem mais, ou ela paga, ou ela usa o Wi-Fi de algum lugar, de uma praça pública, do emprego, ou ela terá acesso, que é o que mais acontece, exclusivamente ao Facebook e ao WhatsApp, no mais das vezes. Segundo a Anatel, dos 130 milhões de acessos à internet no Brasil, mais de 85% são acessos pré-pagos, ou seja, no modelo de franquia. Então, a gente está falando de acessos à internet extremamente comprometidos pela capacidade que esse consumidor terá de, por exemplo, receber uma informação pelo WhatsApp ou pelo Facebook, né, que no mais das vezes é por aí que essas campanhas de desinformação acontecem, e checar em outro site. A pessoa não tem acesso a isso. Os dados de acesso individual meio que repetem o cenário dos acessos por domicílio. E aí aqui ainda é mais chocante o efeito, porque nós temos a proporção de usuários de internet por dispositivo utilizado de forma exclusiva ou simultânea, né? A gente tem na classe D e E 85% dos usuários acessando a internet exclusivamente por dispositivos móveis, consequentemente por esse tipo de plano limitado com franquia. Na classe C, isso chega a 61%. E a gente sabe que o Brasil é um país pobre e que a grande maioria dos brasileiros estão contidos dentro dessas duas classes sociais e, portanto, com um acesso à internet bastante limitado, bastante discriminatório, bastante desigual e propício, né? Um terreno muito propício à desinformação. Não é à toa que a grande campanha de desinformação nas eleições de 2018 se deu pelo WhatsApp e continua acontecendo, como a gente tem constatado. Isso interfere, consequentemente, no tipo de atividade que as pessoas têm na internet, né? Então, qual é a grande quantidade de atividade que se tem na internet? São atividades de rede social, né? E, consequentemente, você tem poucas atividades de pesquisa, de baixar documento, de ler jornal, de ler revista, de fazer um curso à distância, de checar notícias, o que também viabiliza e favorece bastante as campanhas de desinformação. E aí, queria trazer aqui como exemplo, né, concreto e muito fresco na nossa memória, o que aconteceu nas eleições agora de 2018. A gente teve, na véspera do segundo turno, poucos dias antes do segundo turno, a revelação pelo jornal Folha de São Paulo de que estaria havendo uma campanha, né, em favor de determinado partido para se fazer uma campanha de desinformação. Nesse meio tempo, antes do segundo turno, houve uma campanha, uma coletiva de imprensa pelo TSE, com a ministra Rosa Weber como presidente do TSE, né, onde ela dizia que a desinformação é um fenômeno mundial, ok, nós sabemos que notícias falsas não são novidade, a novidade é a velocidade da circulação e difusão dessas notícias, que propaganda irregular tem recebido resposta pronta e efetiva do TSE, não sei, né? O resultado das eleições podem nos dizer se isso confere ou não confere, né? E
que as eleições estariam acontecendo dentro da mais absoluta regularidade. Não sei. Para tanto, a gente teria que olhar a lei eleitoral que foi reformada em 2017 para justamente atribuir às plataformas, Facebook, Google especialmente, um papel fundamental de palco de debates públicos, né? Porque proibiu-se a propaganda paga na internet, a não ser que fosse por mecanismo de impulsionamento, e se equiparou a atividade de busca a mecanismo de impulsionamento. A mini reforma eleitoral de 2017 promoveu essas mudanças, né? Agora, quando a lei permitiu a utilização das plataformas, né, para a campanha eleitoral, o que ela dizia? Que pode ser feito o impulsionamento, mas que as campanhas poderiam ser feitas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Não foi exatamente o que aconteceu, né? Então, a gente teve campanhas de mamadeira erótica, a gente teve campanhas de fotografia de candidatas a vice-presidente falando coisas absurdas, que não vale a pena a gente ficar repetindo aqui, todo mundo vai se lembrar. Outra coisa, foi dito expressamente na mini-reforma que é proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos, que o candidato ou partido, para fazer a sua campanha, deveria utilizar os seus cadastros. Mas o que a gente viu e constatou é que empresas, né, que apoiavam um determinado candidato compraram cadastros, usaram o cadastro e os nossos telefones conseguidos também das plataformas, né, para promover o direcionamento de campanha de desinformação. A resolução do TSE que regulamentou essas mudanças deixou claro que sim, que se podia fazer campanha por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas, ou seja, o WhatsApp, mas dentro dos parâmetros legais. E é muito fácil constatar que os parâmetros legais não foram observados.